Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Toxicologia em Debate, Envenenamento, Reconhecimento e Prevenção da Sociedade Brasileira de Toxicologia, através do Grupo Especializado em Toxicologia Clínica. Hoje vamos falar sobre um assunto sério e urgente, os casos de envenenamento que têm ganhando destaque na mídia nos últimos meses. Para essa conversa, temos o privilégio de receber a doutora Juliana Sartorello, médica do Hospital João 23, referência nacional em toxicologia médica, com vasta experiência em emergência clínica e atuação direta no CEATOX Minas Gerais. É especialista em toxicologia médica e medicina de emergência pela AMB, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical da Universidade Federal de Minas Gerais e aluna de doutorado em Ciências da Saúde, Urgência e Emergência. Doutora Juliana, é uma honra recebê-la. Oi, Flávia. Oi, Sayonara. A honra é minha. Fico muito feliz pelo convite. Eu acho que é um assunto de extrema importância, esse que a gente vai conversar hoje. Então, estou à disposição e realmente muito feliz por ter sido convidada para falar sobre isso. A honra é toda nossa, doutora Juliana. Ficamos muito felizes pela senhora ter aceitado falar conosco, um assunto super sério que nós temos, né? Que nos últimos meses, diversos casos de envenenamento criminoso ganharam grande repercussão na televisão, não é mesmo? Despertando alerta sobre a facilidade de acesso às substâncias tóxicas e a urgência de reconhecimento precoce dos sintomas, né? Nós tivemos em janeiro de 2025 o caso do Baião de 2, né, em Paraíba, resultou em 5 mortes após familiares consumirem um prato contaminado com um inseticida, né, altamente tóxico. O padrasto, por exemplo, foi preso com o principal suspeito e, posteriormente, a companheira confessou ter tentado incriminar terceiros, né? Nós estamos tendo casos muito assim. Pouco antes, em dezembro de 2024, teve o caso do bolo envenenado em Torres. Levou à morte 4 pessoas, né, por ingestão de arsênio, crime atribuído à nora da vítima, muito divulgado, né? A nora, de nome Deise de Moura dos Santos, né, sua prisão e desdobramento também foram amplamente noticiados à época. Além desses, episódios recentes incluem a morte de um bebê de 8 meses e o grave adoecimento de uma adulta após consumo de açaí em Natal, sob investigação por possível contaminação também. Um outro episódio trágico envolvendo um ovo de Páscoa entregue por motoboy ocorreu em Imperatriz, que ocasionou 2 mortes e uma internação grave, né? Também tratada com envenenamento pela polícia local. Então, nós temos um padrão já, né? Vários casos de envenenamento com um padrão de entrega de alimentos para essas pessoas, né? E muitas vezes pessoas que elas conhecem, né? Com exceção de alguns casos que não, que foi por um motoboy. Então, esses casos reforçam a necessidade de estar sempre atento a sintomas súbitos, né? Sem explicação aparente, de busca imediata de orientação especializadas pelos nossos centros de toxicologia que nós temos no país atualmente. Sayonara, aí, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer alguns questionamentos, né? Mas eu já gostaria que a doutora Juliana, a princípio, falasse sobre o assunto, desse suas explicações, falasse desse informações importantes sobre esse assunto, para a gente ficar em alerta, e depois a gente vem com as perguntas, né? Certinho? Doutora, pode ficar à vontade. A senhora tem aí um tempinho para nos elucidar sobre esse assunto que é tão importante que a gente precisa informar a população sobre e nos deixar preparados para situações parecidas, de repente, né? Eu vejo, assim, com esses assuntos, com esses casos, eu vejo 3 alertas principais que a gente tem que estar muito atento, né? Primeiro, começando lá de trás, né, que, assim, o envenenamento em si dessas pessoas é o fim de uma via, né? Um fim comum de uma via, mas é a ponta do iceberg. Então, a gente vê que a gente tem uma sociedade adoecida,
né? Então, lá no início da história, a gente vê que são famílias e relações disfuncionais, né? Esse acesso à informação, muitas vezes, equivocada ou até perigosa, né? Então, assim, antes mesmo de acontecer a situação criminosa que seja, ou mesmo acidental, a gente precisa dar uma olhada na saúde mental da sociedade, né? Então, antes de ser um problema toxicológico, isso é um problema social, né? De relações disfuncionais que se envolvem, que se relacionam com diversas coisas. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, de um alerta do ponto de vista de saúde mental. Envenenamentos sempre ocorreram aí há milênios, né? Há séculos que a gente tem relato, Roma Antiga, né? Mas com essa visibilidade maior que esses casos têm tido, a gente precisa ter um olhar cauteloso do ponto de vista de saúde mental para a nossa população. Eu acho que o segundo alerta que a gente tem que pensar é do ponto de vista que você até citou, Flávia, de fiscalização. Então, como é que é importante a gente saber que a maioria desses produtos, né, que foram utilizados para envenenamento são produtos comercializados clandestinamente, né? Até o acesso a esses produtos, geralmente, ele é dificultado para a população em geral. Então, como é que esses produtos estão sendo acessados pela população? Então, a gente precisa aumentar a fiscalização e aumentar a denúncia quando a gente vê a comercialização de produtos tóxicos pela população geral e o risco que isso traz. Então, eu acho que a gente tem esse alerta do ponto de vista de saúde mental, um alerta do ponto de vista de que produtos tóxicos estão sendo comercializados livremente, e isso gera um descontrole muito importante, né, que a gente tem que ficar atento, porque está aí todo dia no jornal, tem uma manchete relacionada a isso. Então, a circulação de informação, a comercialização clandestina desses produtos, a falta de fiscalização ou até de denúncia de como é que esses produtos estão sendo comercializados, isso é um alerta muito importante. E o terceiro alerta, que eu acho que vai tanto para a sociedade quanto para os profissionais, é de que é muito importante a gente fazer a identificação de um paciente com potencial suspeita. Então, um familiar seu que fez uma ingestão de um alimento e começou a ter um comportamento diferente, começou a ter sintomas que não são esperados, que são atípicos, ou um profissional de saúde que recebe um paciente no hospital e consegue correlacionar aquilo com a ingestão de algum alimento suspeito, ou um grupo de pacientes, um grupo de pessoas que ingerem um alimento e a partir daquilo começa a ter sintomas, então a gente precisa começar a reconhecer esse tipo de situação, né? Tanto o profissional de saúde, não toxicologista, porque para a gente que trabalha com isso no dia a dia, é relativamente fácil a gente perceber situações que chamam atenção para esse risco. Mas o profissional que está na linha de frente e que não tem um contato próximo, né, com substâncias tóxicas, com as síndromes tóxicas associadas, ele precisa também se atualizar, se capacitar para começar a atender esses pacientes. E os familiares, mesmo os familiares e até mesmo as pessoas, quando vão se alimentar, quando estão num ambiente que tem um contexto duvidoso, ou mesmo quando passam mal com alguma substância, também tem que saber os cuidados que tem que tomar, que a gente vai conversar aqui, né, ao longo desse podcast, né, desse vídeo, para a gente conseguir saber como se prevenir e o que a gente faz quando a gente está com essa suspeita. Então, eu acho que são os 3 alertas principais que a gente tem que a gente vai falar sobre eles aqui, que a gente tem que estar atento a todo momento. Cuidar da saúde mental da população, cuidar da fiscalização desses produtos, que são tóxicos e perigosos, e entender, identificar esses sintomas, tanto a população quanto o profissional de saúde, para a gente conseguir evitar mais mortes, né, relacionadas a esse tipo de acidente. Isso, né? Aí, diante da fala da senhora e desse momento preocupante, aí nós temos alguns questionamentos a fazer, né? A princípio, eu gostaria de saber sobre a experiência da senhora nos últimos 2 anos, 3 anos, qual que foi a diferença na experiência, né, a respeito de
dos casos, esses casos que são televisionados, eles se parecem com os casos que, antes deles serem televisionados, nos atendimentos aí do centro, nos atendimentos da senhora do dia a dia, eles são parecidos? Eles eram comuns antes desses noticiados pela TV? A gente consegue ver visivelmente que houve um aumento, sabe? E eu acho que houve um aumento por vários motivos. Existe um motivo de que as pessoas estão mais atentas, né? Então, tanto os familiares quanto os profissionais, como a gente faz no Seatox Minas Gerais, a gente faz atendimento presencial e telefônico. Então, a gente percebe que tem uma busca maior por telefone de profissionais que ligam e falam, olha, aconteceu isso, eu estou desconfiado de que pode ser uma intoxicação, pode ser um envenenamento por algo que o paciente tenha comido, né? E isso, muitas vezes, antes de acontecerem esses envenenamentos televisionados, o profissional podia nem pensar nessa hipótese. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas nos procurando para relatar isso, inclusive leigos, né? Ligam e falam, olha, eu acho que eu posso ter sido envenenado. E presencialmente, a gente também percebe um aumento que também tem dois lados, né? Primeiro, as pessoas estão mais atentas, então, qualquer evento que leve a essa suspeita, elas procuram atendimento médico. E o segundo, que também é preocupante, é que, infelizmente, a cada um desses crimes, né, desses envenenamentos que acontecem, isso estimula com que pessoas tenham um padrão semelhante de conduta, né? Então, o aparecimento de um caso de envenenamento leva a outras pessoas a terem a ideia e cometerem o mesmo crime, né? Então, a gente percebe, sim, nitidamente que nos últimos 2 anos, sim, primeiro que no pós-pandemia, né, já tem essa questão de saúde mental. Então, as pessoas muito tempo isoladas, né, os relacionamentos vão se deteriorando em diversos aspectos, mas a gente percebe um aumento importante dos acidentes também associados, não, aos acidentes, crimes, né, ou seja, tanto tentativas de suicídio quanto de homicídio, mas a gente percebe também um aumento de procura de informações sobre isso, né, na rede, para o bem e para o mal. Então, a gente percebe tanto que as pessoas estão mais sensíveis para procurar ajuda, quanto que esses casos tendem a se repetir de pessoas que assistem ou que estão sensibilizadas e vão cometer o mesmo crime. Então, é bastante preocupante. Está sem áudio, Ana. Doutora Juliana, é um prazer tê-la aqui conosco, né, a sua presença. Nós sabemos do seu conhecimento, da sua competência, e isso só enriquece esse momento, né? E nós gostaríamos de saber, na sua experiência, no seu dia a dia, lá no CIT de Minas Gerais, quais são os sinais e sintomas que merecem a atenção dos profissionais que estão presentes lá no momento, na admissão, né, na chegada daquele paciente, porque nós que vivemos esse centro, né, podemos fazer esse alerta. E a senhora, como uma especialista, pode nos alertar. Especialistas somos todas aqui, né? Então, uma honra para mim estar aqui com vocês também, sempre aprendendo juntas. Mas, assim, eu acho que a maior parte dos casos, o desencadeante principal que a gente vê são sintomas gastrointestinais, né? Então, os pacientes inicialmente começam com vômito, náusea, dor abdominal, diarreia. A grande maioria dos casos que têm aparecido para nós, eles abrem o curso de sintomas com sintomas gastrointestinais. E isso ao mesmo tempo, comum à síndrome tóxica, mas é comum também a várias outras doenças, né? Então, uma infecção intestinal, uma intoxicação alimentar. Então, assim, por mais que o sintoma gastrointestinal nos dê um alerta, a gente precisa de outros comemorativos para pensar no envenenamento. Uma coisa que é muito importante é uma história súbita,
né? Então, um paciente o quadro foi desencadeado de maneira súbita após uma alimentação, após uma ingestão de um líquido, após se expor num ambiente que era um ambiente desconhecido, novo. Então, a história clínica do paciente diz muito para a gente sobre essa suspeita, né? Uma outra coisa que é importante para a gente com esses sintomas é que, geralmente, quando o paciente tem uma outra doença, uma outra patologia, isso para por ali, né? Então, são sintomas gastrointestinais, aquilo se limita a um só sistema. Então, por exemplo, o sistema gastrointestinal. Quando a gente está diante de uma intoxicação, principalmente de uma intoxicação grave, a gente percebe que outros órgãos e sistemas do paciente são acometidos. Então, ele começa a ter problema respiratório, ou começa a ter problema cardiovascular, ou tem alteração do sistema nervoso central, então dor de cabeça, sonolência, irritabilidade, até o coma, né? Alterações laboratoriais que não são esperados. Então, eu acredito que todo caso, né, que seja um caso súbito, desencadeado por um contexto que a gente consiga caracterizar ali uma ingestão ou inalação ou contato com uma possível toxina e que evolua de uma maneira que não é esperada, né, um sintoma gastrointestinal que se agrava, que se associa a outros sintomas de outros sistemas, né, respiratório, cardiovascular, isso vai acender um alerta, não só para a gente, toxicologista no CIATOX, como para qualquer profissional de saúde deveria acender esse alerta. Então, o paciente que está com um sintoma que tem um curso clínico diferente do habitual, a gente tem que investigar isso melhor. Doutora, quando alguém deve suspeitar de que um quadro clínico pode estar relacionado a uma substância química e não a uma doença comum? Para o paciente, é uma suspeita difícil, né? Porque a gente tem que ter um conjunto de conhecimentos ali, juntar a história clínica, juntar o diagnóstico, juntar as suspeitas e, a partir disso, fazer a investigação. Mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver sintomas de uma forma súbita, de repente, né? Eu estava bem até esse momento e de uma hora para outra eu comecei a sentir isso. Outra coisa que nos chama a atenção é quando esses sintomas são em grupo. Então, eu estava num grupo de 5 pessoas, como você disse lá no início, né, Flávia? Tinham 5 pessoas que comeram o bolo, que comeram o almoço, 2, 3 pessoas. Não, quando é um sintoma que vem em grupo, vem subitamente, né? E ele não é autolimitado, ou seja, ele não melhora, ele está em piora, isso precisa ser investigado. Pode não ser? Pode ser uma infecção do intestino, pode ser uma outra coisa? Pode. Mas esse paciente tem que procurar um médico. Tem uma coisa diferente aí, esquisita, né, que tem que ser investigada. Então, quando a gente se relaciona o sintoma que a gente está tendo, ou com um alimento que a gente comeu, ou com algo que a gente bebeu, ou com um ambiente que a gente estava, que tinha um cheiro estranho, que tinha alguma substância que irritou a minha pele, né? Manipulei alguma substância que era desconhecida para mim. Então, toda vez que eu relaciono o contexto de uma exposição com um sintoma que para mim era diferente, que eu nunca tive, eu tenho que procurar ajuda médica, tenho que procurar um hospital, porque pode estar desencadeando um quadro, e se for um quadro de intoxicação, quanto mais precoce a gente conseguir identificar isso, mais rápido a gente vai conseguir tratar o paciente, né? Sayonara, o som, só lembrando do som. Não tem jeito, né? Eu deixo meu microfone desligado e permanece. Doutora Juliana, diante dessa suspeita, tá certo? De envenenamento, o que deve ser feito imediatamente? Bom, eu até comentei isso esses dias na minha rede social, que está circulando aí entre as pessoas, né, da sociedade, das pessoas se automedicarem com carvão ativado em casa, né, de provocarem vômito, e a gente vê, eu acho, até brinco com você, Sayonara, que eu acho que é mais importante o que não deve ser feito do que o que deve ser feito. Exatamente, né? exatamente. Então, o perigo maior está no leigo, né, na pessoa comum, que não tem o entendimento da gravidade daquilo que está acontecendo, acabar fazendo coisas que vão prejudicá-la.
né? Então, a principal coisa, a gente não provoca vômito, né? Porque é muito comum a mãe ver que a criança comeu um produto de limpeza em casa e enfia o dedo na garganta do menino, né? E isso pode provocar lesão, pode provocar broncoaspiração, né? O conteúdo do estômago vai para dentro do pulmão. Então, provoca, muitas vezes, se a pessoa ingere uma substância que é corrosiva, que machuca a mucosa do estômago, do esôfago, quando você provoca vômito, aquilo volta machucando, ferindo mais. Então, o paciente ele não deve provocar vômito, mesmo que ele ache que aquilo ali é tóxico. Não comer nem beber nada, né? Ah, vamos beber, é muito comum chegar para a gente, ligar para a gente, tomou 1 litro de leite, tomou 1 litro de água, né? Toma bastante que é para vomitar. Então, assim, ingestão de líquido pode piorar, por quê? Porque se essa pessoa, no curso de casa até o hospital, ela ficar muito sonolenta, ela desmaiar, ela tiver uma convulsão, esse líquido todo que estava no estômago vai para o pulmão também, né? Então, não beber e não comer nada. Outra coisa super importante, levar o produto ou o alimento ou que está suspeitando que seja motivo do envenenamento. Então, sempre levar ajuda a gente nessa identificação, né? E sempre se o paciente estiver bem, se a pessoa estiver bem, estiver acordada, estiver lúcida, e eu desconfiar que essa intoxicação foi por contato com a pele, foi por inalação, colocar a pessoa no ambiente arejado e trocar a roupa, se possível tomar um banho para descontaminação, se a pessoa estiver alerta. Porque eu já vi algumas vezes pegar uma pessoa desmaiada e enfiar debaixo do chuveiro. Pelo amor de Deus, não. Se tem algum sinal de gravidade, é hospital. Não tem condição de transportar no carro, ou acha arriscado, ligar para o SAMU e pedir para transferir para o hospital. Então, não provocar vômito, não dar carvão ativado em casa de jeito nenhum. Tá? Eu tive, esses dias para trás, a gente teve até uma discussão sobre isso, que está circulando aí na rede das pessoas, tenha um carvão ativado em casa, é ótimo, qualquer coisa, você toma o carvão se você tiver suspeito, de jeito nenhum, ele tem indicações muito restritas e é arriscado o uso dele em casa, né? Não alimentar, não ingerir líquido, levar o produto e descontaminar se a gente perceber que na roupa ou na pele do paciente tem ainda o produto que pode ter causado envenenamento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Muito importante, muito interessante a fala da senhora, porque a gente vê isso mesmo acontecendo, ainda mais do leite, principalmente, né? Doutora, sobre o Ciatox, né? Que acaba que quando tem esses eventos, né, pode-se procurar algum serviço, né, o Ciatox como um serviço essencial, mas ainda pouco conhecido por grande parte da população. Pode nos explicar como ele atua e como pode ser acionado? Gente, eu acho o Ciatox uma coisa assim, é uma tecnologia que a gente tem revolucionária, é uma ferramenta de saúde que a gente tem no nosso país, que é igual você falou, ela deveria ser amplamente divulgada e utilizada, porque agora que tá em voga aí a telemedicina, né, a telesaúde, e a gente já faz isso há décadas, né? Então, como é que é importante que a população, que os profissionais de saúde saibam que a gente tem mais de 30 Ciatox no Brasil, uma grande porcentagem deles com atendimento 24 horas, né? A maioria deles tem atendimento telefônico 24 horas, a gente tem alguns Ciatox que tem atendimento presencial também, mas que a gente tem uma disponibilidade enorme de profissionais muito capacitados para atender e orientar tanto a população quanto o profissional de saúde nessa suspeita. Então, quem dera que a gente tivesse essa tecnologia, essa estratégia para todos os problemas de saúde, né, que a gente tem. Muitas vezes a gente está diante, eu que trabalho com emergência também, muitas vezes a gente está diante de um paciente grave e a gente não tem a quem recorrer. Não tem um profissional mais experiente para eu ligar, eu não posso parar ali para estudar, e o Ciatox, ele faz isso pela gente. Então, quando eu estou no escuro, quando eu não sei, quando eu preciso de uma ajuda, quando eu preciso saber uma dose de um antídoto, se existe ou não antídoto, qual exame que eu vou pedir para aquele paciente, né? O Ciatox atende a gente com profissionais capacitados e vai explicar para o profissional, olha, tem que fazer isso, não pode fazer isso, né? Isso tudo que a gente estava falando aqui de prevenção para o leigo.
o profissional do Ciatox vai orientar. Então, se o leigo liga para o Ciatox, se a população liga para o Ciatox, isso é orientado, olha, procura o atendimento mais próximo, leva o produto, não alimenta a criança, não dá o bendito do leite, né? Então, como que é importante a gente saber que existe essa estratégia, né? A gente tem 0800, então a ligação é gratuita, na maior parte das vezes, e essa tecnologia, ela tem que ser utilizada, porque isso melhora muito a evolução, o tratamento do paciente, e eu acho que é um privilégio enorme para o Brasil a gente ter essa vasta gama de Ciatox, de profissionais super dispostos e capacitados para ajudar mesmo. Sayonara, o áudio ainda não ligou. Não, eu bati e não consegui desligar. Ó, eu vou voltar um pouquinho aqui ao início, né? Quando a senhora falou sobre a questão da saúde mental das pessoas. E a gente observa, realmente, né, foi um ponto fantástico que a senhora falou, que praticamente quase todos os pacientes que a gente atende, nos casos de envenenamento, por trás deles tem uma história. Uma história de família, uma história de relacionamentos que não estão organizados mentalmente e que levam a esses episódios. Isso aí a gente assim uma coisa já muito, é a questão da saúde mental, né? Nós temos políticas públicas no Brasil para a saúde mental? Temos, mas elas não estão dando conta. Não estão dando conta. Como também a questão das políticas públicas relacionadas à fiscalização. O Código Penal brasileiro, ele está lá, ele diz, bem bonitinho, é proibido produzir, armazenar, distribuir, comercializar produtos que não estejam registrados no órgão regulador. E a população tem acesso a isso, né? E a questão do reconhecimento. Também a senhora foi fantástica, né? Quando a senhora falou da importância desse reconhecimento. E quem pensa com a toxicologia? Quem está em centro. Né? Então, é importante a consulta aos centros de informação e assistência toxicológica. Como a senhora falou, nós temos no Brasil 32 centros. E profissionais com saber em toxicologia diferenciado. A gente consegue, né? E quando a gente não sabe, a senhora falou bem aí, eu ligo muito para a senhora. Né? Quantas vezes eu já lhe pedi socorro? Né? Quando eu não consigo, dentro do meu conhecimento, eu peço ajuda a alguém. E isso é muito importante para que a gente, em rede, a gente consiga salvar uma vida. E como isso é importante, salvar uma vida? Né? Então, assim, eu acho que a gente já está perto de terminar, né, Flavinha, o nosso podcast. Eu quero agradecer à senhora por ter aceito o nosso convite, e eu acredito, né, Flavinha, como coordenadora do Grupo Especializado em Toxicologia Clínica, ela vai novamente convidá-la para que a gente tenha outros podcasts, outras conversas, né, e abordem outros temas, né? Outra coisa que me chama muita atenção atualmente é que, como a senhora também falou no início, né, algumas substâncias que foram usadas na antiguidade, elas estão voltando à moda, né? Lá pela Idade Média, né, existiam algumas substâncias que se utilizavam muito e agora elas estão voltando. Elas são de uso proibido? São. E cadê a fiscalização? Nós temos um dos melhores marcos teóricos com relação a um grupo a vários grupos de substâncias. Então, o que é que está faltando? Valer o regulamento, a fiscalização. E aqui fica, eu acho que é importante que esse podcast também cobre, né, das autoridades essa atuação da fiscalização. Então, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom que eu ouvi a senhora. Eu sempre gosto de ouvir a senhora. Falo muito na senhora nas minhas aulas, né? Cito muito a senhora. E eu já estou fazendo meu agradecimento. Passo agora a palavra para a nossa coordenadora, Flávia Nery Meira. Obrigada pelas palavras, Sayonara. É uma parceira no nosso grupo,
é uma grande admiração que eu tenho pela senhora, e assim, quando o Lanaro falou para a gente se unir para esse trabalho maior, eu olhei assim, gente fantástica, e tanto que é ativa, né, e trabalha com amor, uma mulher muito humana. E assim, quando a gente resolveu fazer sobre esse podcast, não só uma pessoa, a Sayonara, mas também uma participante do grupo, que é a Vilma, que a acompanha no grupo, não a conhecia, a doutora Juliana, inclusive, ela que me apresentou, olha, tem uma professora, tem uma doutora que está nas redes muito ativa e fala muito e dá o seu parecer sobre alguns casos e os seus alertas, muito ativa nas redes sociais, e foi um prazer também vê-la pessoalmente aqui conosco. A gente agradece imensamente a contribuição da senhora, a doutora Juliana, aqui conosco hoje, foi de extrema importância, a senhora falou com muita objetividade, muito que a gente precisa saber nesse momento, né, e um momento preocupante de mudança, né, mudança até de hábitos de algumas pessoas, né, ou até já acontecia, a gente ainda vai estudar sobre, né, então, assim, agradeço imensamente. Antes, a gente está caminhando para o final, né, eu reforço os nossos contatos de emergência, nossos contatos do CIATOX, nós temos um 0800 nacional, que eu gostaria de deixar publicizado aqui para todos, que é o 0800 722 6001, esse é o nacional, ele, a qualquer lugar, qualquer um pode ligar, né, liguem para qualquer situação suspeita, para qualquer mal-estar, liguem, 24 horas o atendimento, você pode estar em qualquer lugar do país e ligar, vai cair no centro mais próximo, se aquele centro não atender por algum motivo, vai tocar 5 vezes, vai migrar para o próximo centro, e além disso tudo, cada centro tem o seu próprio 0800, que basta pesquisar na internet, vai ter o 0800 estadual de cada estado, né? Então, assim, se você tiver alguma suspeita de intoxicação, não hesite, procure o serviço de emergência ou ligue para o CIATOX. Sua atitude pode salvar uma vida, né? Então, também clamo para que nos sigam nas nossas redes sociais, as redes sociais da SBTOX, do Grupo Especializado em Toxicologia Clínica, e peço à doutora Juliana para divulgar a rede social dela, e eu faço as palavras da Sayonara as minhas, eu fico muito agradecida, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade hoje, muito obrigada mesmo, doutora Juliana, a SBTOX, a Grupo Especializado em Toxicologia, toxicologista Juliana, nossos agradecimentos. Eu que fico muito feliz, né? Sayonara fala que ela que fica me ligando para discutir os casos, mas a gente sempre troca informação e troca artigo e discute, né? Então eu acho que é super válida esse intercâmbio entre os CIATOX, entre os toxicologistas, porque essa troca é muito importante para todos nós, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro, e fiquei muito feliz de te conhecer também, Flávia, e estou super disponível para todas as vezes que vocês quiserem me chamar, mas gostei muito da oportunidade, e agradeço a disponibilidade. Eu acho que o resumo que a Sayonara fez no final de tudo que a gente conversou foi excelente, é isso mesmo, né, que a gente tem uma caminhada longa pela frente aí, para a gente tentar, pelo menos, minimizar os danos, né, dessas situações que vêm acontecendo. Então, eu acho que essa caminhada junto, a gente tem muito mais força. Então, eu acho que esse podcast, inclusive, significa isso, né? A gente se junta para dar conta de vencer os desafios mesmo. A minha rede é @toxico.logos, no Instagram. É um conteúdo voltado para profissional, mas volta e meia, como a Flávia falou, eu coloco uns alertas lá para a população também. E fico muito feliz da gente estar em contato e da gente conseguir passar uma mensagem que eu acho que é muito importante para a sociedade e para os colegas. E muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.